Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 585 do Café com Velocidade, vésperas de completar 11 anos. Eu estava ouvindo o programa da semana passada em que Fábio Campos mencionou isso, mas eu sabia muito bem a data, para ninguém mais esquecer, nem o próprio Fábio Campos. É no último dia de outubro, dia 31 de outubro, é a data de aniversário do Café com Velocidade. Como semana que vem, esse 31 de outubro, cai numa quarta-feira, a gravação do ano que vem é a gravação da semana que vem, é a gravação de aniversário de 11 anos, estaremos aí falando sobre o GP do México, né? Provavelmente, decidirá o título, será? Discutiremos ao longo desse bloco aqui sobre a Fórmula 1, mas nessa edição você encontra também MotoGP e Stock Car provavelmente saindo ao longo da semana, pra gente fazer um programa aí mais enxuto hoje, né? 2 categorias, talvez 2 blocos da Fórmula 1. E para apresentar quem está comigo aqui hoje, vou chamá-los aqui, meus companheiros de mesa. Primeiro ele, Diogo Gomes, falando lá do nosso querido Nordeste, um calor infernal e que eu imagino. Seja muito bem-vindo, Diogo Gomes. Grande Thiago Raposo, bom, bem-vindo para mim e para você também, né, de volta. Tínhamos um certo tempo afastado, mas de volta firme e forte para falar principalmente de Fórmula 1, né, esse primeiro bloco, como eu escrevi no meu Twitter há pouco, sai ainda nesse dia que nós estamos gravando, e desse GP dos Estados Unidos com um vencedor tão atípico, a gente pode dizer, apesar de ser um múltiplo vencedor, né, mas depois de tantos anos sem vencer, já tinha até perdido o ritmo. Pois é, estamos aí de volta depois de um longo inverno ausente. Chamar também Fábio Campos, direto da nossa BH. Fábio Campos, seja muito bem-vindo. Vamos lá para mais uma edição, Fórmula 1. Você achou que acabaria esse final de semana? Você foi com esse feeling e a hora que acabou você não decepcionado ou não ou otimista por não ter terminado, mas surpreso por não ter terminado? Seja muito bem-vindo. Olá para você, Thiago Raposo, olá para o Diogo Gomes, olá para o nosso ouvinte do Café com Velocidade. Olha, Raposo, eu confesso para você que eu não estou nem ligando para Campeonato Mundial mais. Eu acho que essa discussão a gente nem precisa ter mais o programa, porque o campeonato já acabou, é questão apenas de quando vai ser. Eu estava muito mais preocupado com o que ia acontecendo durante a corrida e fui me surpreendendo com o desenho que a corrida foi tendo até as suas últimas voltas, inclusive com o resultado, que o ouvinte do Café já deve imaginar, me surpreendeu bastante. Eu acho que aí a gente tem muita coisa para discutir de Grande Prêmio dos Estados Unidos e até de desenvolvimento de corrida, porque esse final de semana escancarou uma evidência que a Fórmula 1 pode ter uma pérola na mão dela para trabalhar, mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Em termos de corrida, em termos de campeonato, Estados Unidos, México, o campeonato acabou no Grande Prêmio do Japão, então é só questão de a gente preparar a hora que nós vamos falar do Lewis Hamilton, né, como campeão do mundo. A nossa diferença de pauta vai ser só essa, quando nós vamos analisar o 5 vezes campeão do mundo, Lewis Hamilton, né, deve ser no programa de aniversário da semana que vem, deixa tudo mais bonito, né? Pentacampeão, programa de aniversário, a gente já tem um outro pentacampeão para falar nessa edição, enfim, tá tudo divididinho certinho, é melhor que não fossem os dois no mesmo final de semana, para nenhum roubar nenhum espaço do outro, né? Porque os dois merecem a gente fazer um programa especial sobre eles. Com certeza, e falaremos bastante sobre o pentacampeão dessa semana também. No segundo ou no terceiro bloco, nós veremos isso aí no decorrer da gravação. Antes de eu dar o recadinho padrão, né, mais um comentário sobre a edição da semana passada, né, a gente tinha aquele famoso bloco, né, que era foi até criado, se não me engano, foi o Bannerman que criou, você lembra, Fábio Campos, quem foi que deu a primeira ideia? Sim, dos áudios, sugestão do senhor Ricardo Bannerman. Não é dos áudios, era dos áudios. Daquele quadro inicial que era os comentários da edição passada, né, a gente tinha até o nome que eu esqueci agora, tá me fugindo na cabeça.
As considerações da edição anterior. Considerações da edição. Eu acho que foi o Fabrício Dutra, hein? Não foi o Bunny, O Fabrício não. Dutra, acho que foi o Fabrício Dutra também. Então eu vou fazer aqui uma consideração da edição anterior, né? Que o Thiago Santa Rosa citou a questão de eu estar na palestra lá em Itatiba, da Universidade de São Francisco, e aí no final dessas palestras, geralmente o pessoal vem tirar uma pergunta, uma coisa que de repente fica meio tímido de fazer na hora da palestra, e aí chegou o cara, você não é do Café com Velocidade? Que alegria minha, Fábio Campos, você não tem ideia de ser reconhecido. Você sabe como que é, gente, aconteceu isso aí com a gente em Interlagos, então só dando essa pílula. Por favor, aí. senhor, dê nome, por favor. O Glauco, então, eu espero que eu não esteja confundindo, que ele falou rapidamente Glauco, que eu gravei, é GLA alguma coisa, mas eu tenho quase certeza que é Glauco mesmo. Então fica abraço aí pro Glauco. Ele até falou assim, tem tempo que eu não ouço, assim, então você volte a ouvir, tá puxado essa orelha. Eu espero que ele tenha voltado a ouvir. E já que eu falei também em Interlagos, né, eu e o Fábio Campos, uma vez lá em Interlagos e tal, estamos chegando no GP do Brasil, depois do México é o Brasil, nós estaremos lá, o Café com Velocidade em peso, no setor G. Pelo menos eu, Fábio Campos, e até onde eu sei, Thiago Santa Rosa, né? O Diogo Gomes, mais uma vez, parece que vai furar com a gente. A gente espera que não. A Bárbara também anda meio desanimada das corridas, acho que não vai aparecer. Mas eu, Fábio Campos e Thiago Santa Rosa, lá no setor G, se você que vai para Interlagos, em qualquer outro setor, a gente tem um encontro que a gente faz no sábado, pós-classificação. E a classificação esse ano, se não me engano, vai ser às 4 da tarde, ou das 3 às 4, das 3 às 4. Então vai acontecer um pouquinho mais tarde esse encontro, porque antes era das 2 às 3. A gente criou um grupo especial só para esse encontro, então quem quiser participar, entre em contato com a gente põe nesse grupo para combinar horário, passar o endereço para quem não sabe muito bem onde é. Então a gente saiba que a gente tem esse grupo. E quem for ficar especificamente no setor G, é mais um motivo para entrar em contato com a gente, para ficar todo mundo ali aglomerado, todo mundo juntinho. A gente consegue geralmente fazer essa concentração dos ouvintes do Café com Velocidade. Então, se você vai para o setor G, entre em contato para ficar ali com a gente na corrida, nos treinos e tudo mais, e ir para o encontro. E se você vai estar em São Paulo ou vai para algum outro setor, entre em contato para saber onde é o encontro, para que a gente possa beber uma junto. É isso, né, Fábio Campos? Ou é de São Paulo, não vai na corrida, mas quer encontrar com a gente, conhecer a equipe do café, né? O Lucas Herrera tem, eu acho que 2 ou 3 encontros que ele sai de Campinas, vai até o encontro e ele não vai para a corrida, por exemplo, né? Então, nada impede também que alguém que é das proximidades aí da região. O Herrera prometeu que esse ano ele vai tentar a sorte com cambista lá no domingo, Fábio Campos. Espero que ele não passe os maus bocados que você passou ano passado. Né? Boa sorte para ele. Boa sorte. Até agora não tem notícia de ingresso esgotado, né? Vamos ver como vai ser no decorrer dessas próximas semanas. Mas dito isso, esse recadinho aí sobre Interlagos, que a gente tem que bater na tecla até nas próximas edições, até chegar a corrida agora, para a gente reunir o maior número de gente. Tem um outro recado que eu vou passar rapidamente, que é sobre os apoiadores. Se você está chegando agora, você caiu aqui de paraquedas neste programa, nunca ouviu antes, saiba que a gente tem um programa de apoio, para que ajude a gente a se manter aí vivo e forte, funcionando, pagando contas de servidores, investindo em equipamentos, publicidade e tudo mais. Aliás, Fábio Campos, GP Brasil chegando, aniversário de 11 anos, acho que é um ótimo momento para a gente fazer uma publicidade, hein? Com o dinheiro aí que chega até a gente dos nossos queridos apoiadores. Então, se você chegou aqui agora e não conhece, www.apoia.se/Café com Velocidade, novamente, apoia.se/Café com Velocidade, lá tem todos os detalhes. E quem já faz parte, né, desse grupo de apoiadores, a gente tem um grupo de apoiadores no WhatsApp, onde a gente faz aí sempre uma interação bem legal, a gente tenta trocar figurinhas ali, e quando chega a época de corrida, então, né, Fábio Campos, existe toda uma cobertura especial, vídeos feitos lá na arquibancada, curiosidades e tudo mais. Então, quem não é apoiador, acho que vale a pena chegar na corrida aí, pelo conteúdo extra que costuma ter. O ano retrasado foi muito legal, né? O ano passado a corrida foi muito chata, né? Mas o ano retrasado a gente fez
Eu lembro, eu e você, Raposo, e o Rosa também participou de algumas, a gente fez as inserções de áudio da arquibancada, né? Que legal, aquela chuva que ficou parada, aí o Verstappen depois, né, deu aquele show, mas enfim, naquela corrida de 2016 que se estendeu por horas e horas, nós abastecemos o grupo do WhatsApp de áudios e fomos falando da pista, e fomos relatando o que estava acontecendo ali naquele momento, e fomos dando opinião, evidente, que era a nossa marca, a nossa característica. Então esse grupo de WhatsApp dos apoiadores fica mais valioso ainda nessa época do ano, porque a gente vai fazer sim cobertura, entradas ao vivo, não estaremos lá nos boxes, mas estaremos na pista, ora pois, né? E a gente já informa desde as primeiras horas da manhã, podemos falar assim, porque tem alguns de nós já estarão em pé antes do sol nascer lá para entrar na pista. Então o ouvinte que já tem o acesso ao conteúdo, a semana passada, né, interagiram, pediram opiniões da gente lá no grupo, enfim, e no Grande Prêmio do Brasil fica muito mais rico, porque a gente vai fazendo as coisas de São Paulo, contando o que está acontecendo, contando o clima literalmente, né, se está chovendo, se não está, como que está a arquibancada, a gente entrevista a gente faz uma coisa muito legal, então vale a pena ficar ligado aí no grupo de apoiadores nessa época de Grande Prêmio do Brasil, porque vamos para a pista e quando a gente está na pista a gente não fica quieto, né, a gente tem que inventar alguma coisa. Fora os bastidores, né, Fábio Campos? Estaremos lá na semana em São Paulo, então geralmente acontecem coletivas, entrevistas, etc e tal. Verdade. Nós dois aí estaremos atrás disso aí como arroz de festa, né? Onde tiver alguma coisa, estaremos lá presentes, então... O Raposo é figurinha carimbada de entrevistas, né, dos pilotos. A gente pode até fazer, quem sabe, né? A gente consegue uma entrevista com o piloto. O Rosa conseguiu um contato aí muito legal, com informações, dando furos de reportagem aí no café. Então a gente, quem sabe, a gente emplaca até uma entrevista lá que pode ir exclusiva para os apoiadores, né? Ou mesmo que não entre no ar só para os apoiadores, eles podem ficar sabendo primeiro como dinâmico ou é o WhatsApp. Bastidores que só vai para apoiadores e tudo. Então... As fotos do nosso encontro, enfim. Você que quer apoiar o café, a hora é ótima, que você apoiando, você já entra para o grupo imediatamente, não tem que esperar cair pagamento. Então você assina lá o nosso apoiador, o nosso Apoia-se, que o Raposo vai repetir o endereço para eu não errar, porque eu tô com medo de errar aqui de novo. Apoia.se/Café com Velocidade. Só que uma coisa que você não falou, Fábio Campos, nem eu. O que eu esqueci? O cara tá perguntando, mas beleza, quero ajudar, mas qual o valor desse apoio aí? Com quanto que eu tenho que pagar por mês para o seu apoiador? Fala para ele. Não tem mínimo, né? Não tem mínimo Você principalmente. Define, você sabe. E principalmente não tem máximo, não tem mínimo, mas também não tem máximo. Você pode apoiar com o que for ideal para você, mas você pode fazer a extravagância. Se você for um fã apaixonado do café, como o Glauco, que reconheceu lá o Thiago Raposo e apertou a mão dele, você pode apoiar o café com a quantia que for necessária para você e você já entra no grupo direto e é muito legal. Essa época o grupo fica muito mais quente do que já e a participação inclusive que o grupo tem sugerido os quadros pra gente, tem sugerido tudo que tem pintado naquele grupo, tem virado quadro praticamente aqui do programa, então é um grupo muito valioso, sem dúvida nenhuma. Exatamente, então, querido ouvinte, se você, posso ajudar com 5, 10 reais por mês, cara, é o que você olha aí pra tua conta, pra sua situação, e você define o que não vai pesar pra você, que vai nos ajudar bastante, tenha certeza. Dito isso, sei que o Diogo Gomes já está bravo, desesperado lá no Nordeste, querendo que a gente comece logo o programa. Então vamos começar, sem vinheta, sem nada, vamos começar já falando sobre o Grande Prêmio dos Estados Unidos, que ficou aí aquela pulguinha, aquela questão do campeonato. As chances matemáticas de Lewis Hamilton era muito grande de já sair lá com esse pentacampeonato. Não aconteceu. Houve aí toda uma questão de estratégia dele da Mercedes, houve um desempenho interessante da Ferrari também, que conseguiu ali com o Kimi se manter à frente, e no fim o finlandês, depois de tanto tempo, né, a última vitória havia sido na abertura da temporada 2013, lá na Austrália, ainda correndo de Lotus, tanto tempo depois ele volta ao ponto mais alto do pódio, e no momento talvez até crucial, né, ele saindo da Ferrari e indo para Sauber, talvez realmente sejam as últimas chances dele aí, reais, de conseguir uma vitória na carreira, e ele conseguiu pelo menos morder uma, vai ter mais 3 oportunidades aí pela frente, ainda correndo de Ferrari, né, México, Brasil e Abu Dhabi, até que ele desembarque na Sauber no ano que vem. Diogo Gomes, o que mais te surpreendeu nessa vitória do Kimi Raikkonen? Diz pra mim. Acho que o que mais surpreendeu foi a estratégia da Mercedes com o Hamilton. No final das contas, ela se mostrou errada, apesar de eu não achar que foi nada
um grande erro, sabe? Algo assim colossal, nem nada. Eles viram a oportunidade com o Virtual Safety Car, entraram, e daí foi tocar a corrida, mas por alguns... Não foi aquela Mercedes totalmente perfeita que nós vimos em várias corridas esse ano, e deu oportunidade, deu espaço para o Kimi, que conseguiu fazer assim, uma corrida controlada, né? Uma corrida interessante e o necessário para vencer. Acho que a parte essencial. É legal ver ele voltando a vencer depois de tanto tempo, ainda mais agora que está perto de deixar uma equipe grande, né? Vai para Sauber, deve perder essas chances de vitória, qualquer coisa do tipo, se tudo acontecer normalmente. Até acho que ele poderia encerrar a carreira já após Ferrari, mas, enfim, decidiu dar um passo a mais para Sauber. Eu acho que no final de semana, por mais que a gente não tenha mais o Vettel tão bem, porque a gente não tem mais um campeonato, né? Como a gente já falou na abertura, e vamos discutir mais à frente, ter um vencedor diferente, quebrando o monopólio da Mercedes, eu acho que já é algo, do Mercedes e Hamilton Vettel ali, eu acho que já é algo positivo a ser observado, apesar de que a corrida como um todo teve alguns pontos interessantes, que eu até anotei aqui, vou colocar adiante, mas não acho que tenha entregado muita coisa no espetáculo, no show, na corrida como um todo. Fábio Campos, eu não sei se você conseguiu ver com muita calma o pódio dessa vez, para nos trazer essa informação. Eu não tenho essa informação, eu acabei que eu não li, não fui atrás. Será que a Mercedes sabia desde o início que teria que fazer 2 pitstop e tentou fazer em instintos mais rápidos vencer a corrida? Ou ela foi pega de surpresa, achou que daria para ir até o fim com aquele pneu e aí viu que não deu e foi obrigada a fazer mais um pitstop? Você tem essa informação? Você viu entrevista de Toto Wolff e tal? Perguntaram isso ou você também não sabe? Então isso já dava para saber antes da corrida, Raposo, porque a dúvida que sobrevoava a reta de largada, quando todas as equipes lá estavam preparadas para largar, era justamente essa. Ninguém sabia o que ia acontecer, porque não existiu a sexta-feira. E, além disso, teve um detalhe muito, muito, muito importante. Para o torcedor, não é nada, mas para eles, muito importante, de que do sábado para domingo, a Pirelli mudou a calibragem do pneu, aumentou lá o PSI, né, o PSI, como eles dizem, em 1.5, que, repito, é uma tecnicalidade que o torcedor, talvez o fã não queira nem saber, mas que muda completamente o pneu em termos de desgaste, em termos de consumo, em termos de durabilidade, em termos de resistência. Então, somando esses dois fatores, ninguém sabia de nada o que ia acontecer. Ninguém sabia quanto o pneu ia durar. O próprio Christian Horner falou numa entrevista, olha, nós não sabemos o que vai acontecer. E durante a corrida, ele depois falou que a gente falava com o Verstappen, olha, vamos empurrar esse pneu até quando dá, segura. E eles foram descobrindo isso, né, ao longo da corrida, e o resultado foi esse, né? O resultado foi um grande prêmio muito mais, se não foi uma super corrida, e claro, não foi, longe disso, mas foi uma corrida com sabor de corrida, né? Eu acho que isso a Fórmula 1 tinha que anotar, registrar no caderninho e perseguir. Uma corrida, o que é uma corrida com sabor de corrida? É uma corrida sem saber exatamente, sem as equipes que tem 30, 40 pessoas só para fazer estratégia, todas inúteis, se tornaram todas, entre aspas, inúteis, porque não tinham informação com o que trabalhar, e isso levou a corrida a ficar muito melhor. Quando a gente fala para varrer a tecnologia do automobilismo, ou alguns de nós falam, e eu levanto essa bandeira, o Grande Prêmio dos Estados Unidos é um excelente exemplo. Eu repito, as grandes equipes têm mais de 30 pessoas apenas para calcular estratégia, apenas para verificar dados em segundo a segundo. Nada disso pôde ser colocado a fundo para valer. Tudo isso ficou fora. O que entrou foi justamente o feeling, o desgaste ali durante a corrida, a imprevisibilidade, se ficou mais quente, se ficou mais frio. E aí deu esse resultado que eu repito. O que é uma corrida com sabor de corrida? É uma corrida em que você chega no final ali com 3 equipes, uma corrida em que você não sabe quem vai desgastar o pneu primeiro, uma corrida em que você não tem uma estratégia definitiva, que eu acho que isso é a grande coisa, né? Quando as equipes tá tudo funcionando certinho, eles já sabem a volta que vai ser, eles já sabem quanto o pneu vai durar, eles já sabem a hora de, né, hammer time, a hora do push, a hora do levantar o pé, tudo é mapeadinho no computador. Quando não tem isso, acontece o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Repito, se não foi uma super corrida, foi uma corrida em que vários pilotos tentaram caminhos diferentes
o que tinha a estratégia teoricamente pior ganhou a corrida, e a gente teve algumas últimas voltas deliciosas para a gente saborear. Além do fato de que a gente teve não só um vencedor novo, digamos assim, né? Novo, acho que os ouvintes entendem o que eu quero dizer, mas ter o líder da prova precisando manter uma posição ali, sendo o tempo inteiro ameaçado, ter o líder do campeonato e virtual campeão precisando ir para cima, precisando ultrapassar, e tendo essa ultrapassagem devidamente negada, né? Tendo um piloto, eu tuitei antes do programa, nem aplaudo o Max Verstappen por sair lá de 18º, mas porque enfim, né, virou protocolo, subiu o grid. Mas pela briga que ele fez depois de estar dentro do top 5, brigando contra a Ferrari e contra a Mercedes diretamente. Então, é uma corrida, de fato, né? Repito, não acho que foi lá uma maravilha de corrida, mas você teve alguns pontos, algumas características básicas para formar uma corrida que a gente teve. E isso é bem positivo. E mais uma vez, algo positivo sendo tirado de um final de semana onde nós não tivemos a sexta-feira, ou onde nós não tivemos, como aconteceu em alguns outros casos, o segundo treino livre, né? Nesse caso foi o terceiro treino livre, em outras ocasiões também em que o segundo treino livre foi prejudicado por razões climáticas, e meio que dá uma bagunçada nas equipes, né? E nesse final de semana, como você falou, teve acentuada a parte da pressão, né, dos pneus, dos PSI ali dos pneus traseiros, que deixou as equipes ainda mais confusas. Então, é meio que um, eu não vou dizer padrão, porque aí talvez seja arriscar demais, digamos assim, mas existe uma lógica de que quando você força as equipes a ficarem mais perdidas, a não estarem em total controle da situação, o domingo acaba sendo um pouco mais interessante. Então, fica aí uma pontinha a mais para a Fórmula 1 estudar. É isso que eu quis dizer na abertura, né? Que a Fórmula 1 tem uma joia para trabalhar. A Fórmula 1, ela pode... Eu confesso até que fiz anotações aqui para fazer um café expresso, mas se vocês quiserem a gente derruba o café expresso e traz para cá a discussão. Esse final de semana sacramentou como a sexta-feira não tem valor nenhum. A sexta-feira, ela não só é uma coisa inútil, ela não tem nenhuma necessidade técnica de existir, ela não tem nenhuma necessidade esportiva de existir. Mas me dói tanto o coração como fã que vai aos autódromos saber que eu vou ter um dia menos. Eu entendo o que você está falando. Não, esse dia pode ser transformado em outra coisa, ele pode ser transformado num pedaço de qualifying, ele pode existir alguma coisa ali que transforme ela, que seja mais valioso. Agora, essa que existe hoje, esse formato que existe hoje, só serve para ver carrinho andando na pista. O que é muito pouco se a gente for tratar do maior esporte de automobilismo do planeta. Você joga um dia, você tem um dia simplesmente, é como se uma parte de um jogo de futebol de basquete fosse só os caras batendo bola. Como se aquela parte ali que existe antes do basquete fosse algo para você pagar ingresso para aquilo. Não existe. Esse final de semana escancara como que não só a sexta-feira atrapalha a Fórmula 1, isso a gente pode até colocar mais no sentido da opinião, sem comprovação científica, porque ela atrapalha a Fórmula 1, porque o desenvolvimento só leva à separação do pelotão, o desenvolvimento só leva ao favorecimento de estratégias rígidas, os testes... Né, só te cortando um pouquinho, convenhamos, até quem vai no autódromo, a gente vê que vira uma confraternização ali, a galera vai conversando, às vezes até de costa pra pista, alguns como você perde o primeiro, chega pro segundo, mesmo estando com o ingresso na mão, também, até o pessoal que tem ingresso também... Correndo atrás de cambista, você mesmo já falou. São duas coisas que não batem. Eu não com o ingresso na mão, quando eu tô correndo atrás de cambista. E até para assistir de casa, entre aspas, televisão. Não tem graça. Não tem graça nenhuma. E assim, se você quiser pegar realmente para tentar analisar, tentar puxar algo dali, você tem que fazer um certo esforço, você tem que estudar realmente o treino. E você não vai conseguir tirar tanta coisa assim, entendeu? Você pode focar, por exemplo, segundo treino livre. Geralmente é realizado no horário da corrida, no horário da classificação, e aí dá pra você ter uma noção, mas não é lá grandes coisas, né? Porque o Vettel foi primeiro colocado, ou segundo colocado no terceiro treino livre, que você vai puxar alguma coisa pra levar pra classificação ou pra corrida em cima disso. E a gente vem falando isso aqui há muito tempo, né? Por isso que eu acho que esse final de semana escancarou. Não é porque a corrida foi legal no finalzinho, é o modo como a corrida se desenvolveu. Acho que a grande mensagem do Grande Prêmio dos Estados Unidos, que, repito, infelizmente não foi a super corrida que a gente espera que a Fórmula 1 faça, mas nesse final de semana nem a MotoGP foi, talvez a Fórmula 1 tenha sido até melhor. O modo como a corrida desenvolveu é evidente para quem está atento que ali havia dúvida.
tudo que aconteceu na corrida foi baseado na dúvida. Né? O Raikkonen saiu ali com o que era o pior pneu para eles, todos achavam que era o pior pneu, né? Foi assumidamente, até para a Ferrari, ali uma questão de, poxa, vai segurar o Hamilton. Né? Foi uma coisa ali de, faça uma estratégia diferente do Vettel para tentar segurar o Hamilton. Não existia nenhuma expectativa de que ele fosse ganhar o Grande Prêmio. Essa questão dos pneus, teve equipe que foi pro amarelo, depois voltou como o Hamilton, voltou pro box, fez uma segunda, o safety car virtual até colocou um tempero nisso aí. Então tudo que aconteceu na corrida foi em cima de dúvida. E quando a sexta-feira existe por completo, essas 3 horas que só arrebentam com o espetáculo, não tem porque alguém da Fórmula 1 poderia vir dizer, né? Não, precisamos da sexta-feira, porque precisamos preparar, o Fórmula 1 não pode ser um esporte em que não treina. Pode e deve. A sexta-feira está não só uma chatice, como está prejudicando a Fórmula 1, está prejudicando as corridas. E o Grande Prêmio dos Estados Unidos é a grande prova, porque sexta-feira não existia, os caras foram para a pista com a pista molhada, serviu para o Vettel tomar uma punição de 3 posições, né, que é uma coisa que a gente pode discutir também daqui a pouco, mas serviu só para isso. Se você tirar, pelo menos você tirar, a Raposo está falando, mas vamos dar um dia, não vamos tirar um dia do torcedor que vai para a pista. Realmente, o cara que vai, por exemplo, para Spa, na sexta-feira é valiosíssima, porque você fica namorando a pista na sexta-feira, você anda para um lado, anda para o outro, aí não vale nada, é até bom. Mas, convenhamos, né? A Fórmula 1 transmite para o planeta inteiro. Claro que eu sempre defendo aqui, tem que privilegiar quem está na arquibancada, mas nesse caso você tem que pesar as duas coisas e chegar no meio termo. Se você tirar o segundo treino livre, você já está fazendo um grande favor, você já tira a Fórmula 1 da hora exata do sol em que ela usa para se preparar. Por que o segundo treino livre é o principal? Porque ele é mais bonito do que o outro? Não. Porque ele é o que apresenta as condições, ele é o que você simula exatamente a condição que você vai ter no domingo. Então você tirasse, por exemplo, esse treino, mudasse de horário, enfim, qualquer coisa pode ser feita para acabar com isso. E a Liberty tem esse... Não é possível que eles serão cegos, porque se eles matarem a sexta-feira, eles estão cortando o custo praticamente pela metade da Fórmula 1. Justamente de uma Fórmula 1 que sofre com custo, que sofre com pouca equipe, com equipe raquítica, com equipe que não consegue fazer nada, que tem que vender lugar. Se você tirar a sexta-feira, o tamanho de economia que isso representa é gigantesco. Os carros andam 3 horas na sexta-feira, gente. Eles andam metade do final de semana, mais da metade do final de semana, eles andam na sexta-feira. Em termos de gasolina, consumo de borracha. A gente teve uma sexta-feira que ninguém foi para a pista porque não tinha pneu. Porque não tem pneu de chuva suficiente. Então fica todo... Olha o contrassenso que o esporte chegou, gente. Os caras vão, chove, e os caras não vão para a pista porque não tem pneu. Por que não tem pneu? Porque é muito caro transportar o pneu. É impressionante. Não é possível que os caras não enxerguem que a bomba tá para eles desarmarem. É só puxar o fio e desarmar. E você faz uma melhoria gigantesca. Inclusive na qualidade do espetáculo, que é o principal. Que aí você depois vai vir asas, motores, 2021, essa história toda. Você elimina 40%, 50% do trabalho, dando ao espetáculo uma chance de imprevisibilidade muito maior. Talvez para uns jovens pilotos para andar na sexta, ou seguir o que a MotoGP faz, jogo. Seria ótimo. Concordo. Ou foca as categorias de base na sexta-feira, pode dar um destaque maior para elas nesse dia em si, já que a Fórmula 1, inclusive hoje foi anunciada as novas equipes do novo modelo de Fórmula 3, né, que vai matar a Fórmula 3 que a gente conhece hoje e que vai substituir a GP3, para aí ficar aquela escalazinha que a gente falou, Fórmula 3, Fórmula 2. Talvez é uma das opções focar mais a sexta-feira para as categorias de base, ou colocar pilotos jovens para ter um determinado tempo de volta nos carros da Fórmula 1 em si, né? Já que cada equipe tem seu piloto jovem ali, seja piloto de desenvolvimento, seja algum piloto que comprovar o que é que seja ali, o Xangai da vida, mas enfim, acho que dá para usar. Vocês lembram de 2003? Vocês lembram de 2003? Eu não sei, o Diogo talvez estivesse muito novo ainda. Raposo, não sei se lembra. Era muito gostoso o terceiro carro, justamente com os pilotos novos. Né? Você tinha as 6 piores equipes do ano anterior tinham direito a um terceiro carro, quando existia ainda dinheiro para isso. Né? Quando você vai falar para Williams colocar um terceiro carro, não consegue nem colocar 2.
era uma delícia. Eu lembro do Christian Klein voando, aparecendo ali naquilo. Você tinha eu lembro do Bjorn Wirtheim, que é o sueco que eu botava a maior ficha, e ele perdeu aquela corrida em Mônaco, porque ele foi dar tchau, enfim, ele foi celebrar com a equipe e perdeu a corrida nos últimos metros, mas aí era Fórmula 3000, né? Não era nem GP2 ainda. Aquele ano de 2003 teve isso, que foi muito. A Red Bull tinha esse terceiro carro, antes a Jaguar, enfim, a Red Bull veio em 2002, a Red Bull não existia ainda em 2003, mas era a Jaguar, né? E essas equipes tinham até a Minardi conseguia andar com o terceiro carro de vez em quando. Lembro do pai do Nissany, o pai do Roy Nissany, o Chanosh Nissany, o israelense. Então você tinha isso, e era muito mais gostoso, era muito mais legal a sexta-feira, era muito mais bacana de você tinha ali uma atração, poxa, vamos ver esses novos meninos. Se você fizer hoje uma sexta-feira só para os novos pilotos, você não só muda a sexta-feira e muda a Fórmula 1, como você redimensiona toda a cadeia do automobilismo. Porque aí vale a pena você assinar um contrato de piloto de testes. Todo mundo celebrando, viva o 7 câmara. E daí, se o 7 câmara vai assinar, como é que lá vai mudar o quê? Vai ficar no simulador, cara. Duvido que ele vai andar numa sexta-feira. E se andar numa sexta-feira também, vai evoluir o quê? Hoje não existe mais piloto de teste. Você colocar esses caras para andar toda sexta-feira, gente, é melhor do que a superlicença. Porque aí você obriga o cara a assinar como equipe, a equipe a trabalhar o cara de um jeito certo, o cara vai chegar na Fórmula 1 muito mais preparado. Então, não existe contraindicação. Não existe contraindicação para você fazer um treino, nem que seja de 1 hora, você não precisa fazer 3 horas. Faz um treino de 1 hora. Todo mundo vai querer ver os novos pilotos, todo mundo vai querer ver, ficar atento a esse treino, ficar olhando os tempos, mesmo que os tempos vão continuar sendo irrelevantes, porque as equipes vão poder continuar testando os seus elementozinhos, né, como eles gostam de fazer. Então, é impressionante como a Fórmula 1 parece, porque eu não vejo ninguém falar sobre isso, só o café, a Fórmula 1 parece que vai deixar essa oportunidade passar, vai entrar 2020, 2021, com essa sexta-feira horrorosa, arranhada, ridícula, sem a menor graça, arrastada, 3 horas, absolutamente arrastado. Pelo menos as televisões tentam fazer uma coisa diferente, tentam mandar repórter com câmera pra pista. O pior que aqui no Brasil não. Talvez lá fora que você assiste. Aqui no Brasil eles ficam analisando esses tempos. Esses tempos, assim. Essa é a pior parte. É a pior parte, cara. Aqui no Brasil, eu já vi comentarista aqui no Brasil, vi várias vezes, né? Eu me lembro, de um piloto faz um tempo na sexta-feira, aí o outro vem e erra 2 curvas depois, e o comentarista fala, olha lá, está se sentindo pressionado pelo tempo do fulano. Sim, como mas, se o cara isso tivesse... mas isso com meia hora. Se ele tirar essas conclusões, a hora que der essa bandeira quadriculada, acabar. Beleza, agora não vamos fazer 5 minutos de análise. Mas 15 minutos de treino, um piloto tá com tempo melhor do que o outro, eles já estão fazendo análise e tirando conclusões. Nós estamos vendo aqui que realmente esse ano tá muito complicado pro Carlos Sainz, porque você vê o Hülkenberg e o Sainz. Os caras saíram uma vez do box só assim, e um fez um tempo melhor que o outro, aí já começa a tirar conclusões. Cada um tá treinando uma coisa. Isso a TV inglesa faz muito bem. Ela tem vários defeitos, inclusive a própria Sky vai reformular completamente o seu modo de transmitir a partir de 2019, porque precisa mudar mesmo, porque já são 6 anos de uma coisa muito repetitiva. E eles estão lá muito lidando com isso de uma maneira muito, muito séria. Muita gente vai sair, enfim. Mas isso eles fazem muito bem, porque eles não olham para sexta-feira. O David Croft tem um ponto da sexta-feira em que ele fala, então agora vamos falar um pouquinho do que está acontecendo na pista. Porque eles ficam fazendo uma coisa muito mais legal, eles ficam fazendo um café com velocidade. Eles ficam discutindo os assuntos da semana, as grandes mudanças, eles ficam debatendo caminhos que pode se tomar para o futuro. Então isso dá uma graça para sexta-feira para quem assiste. Mas é muito chato, né, gente? A Fórmula 1, se ficar dependendo disso, 3 horas e meia, o carro como pano de fundo, como fundo de tela, dava para ser muito mais, né? Isso é Fórmula 1, gente, isso não é Fórmula 3 europeia, isso não é Stock Car, sem querer diminuir nenhuma dessas categorias, mas categorias que você pode ter uma sexta-feira, né, olhada só para dentro. A Fórmula 1 não pode olhar só para dentro, é muita coisa envolvida, é muita gente assistindo, é muito caro para transmitir, direito de transmissão da Fórmula 1 é caríssimo, e você pega uma sexta-feira para não valer nada. O Grande Prêmio dos Estados Unidos, né, vamos voltar a falar, né, de Austin, o Grande Prêmio dos Estados Unidos foi um grande exemplo disso, porque o que aconteceu no domingo foi totalmente imprevisível. Vamos pegar o e-mail, nós recebemos um e-mail essa semana. Os ouvintes realmente, sei lá o que está acontecendo com eles, viu, Fábio Campos? Foi o Jailson? Marcelo Cesarino. Então até o Jailson falhou dessa vez. Até o Jailson falhou dessa vez. Cesarino não falha nunca. Abre aspas. A corrida foi melhor do que as últimas. Mas nem sei se isso é uma grande coisa.
Bom foi ver o Raikkonen vencer depois de 5 anos, embora não tenha sido a maior fila de um piloto vencedor teve. O Patrese esperou 7 anos para vencer de novo. O que choca é ver uma corrida acidentada dos pilotos das 3 melhores equipes. As outras estão tão longe, mas tão longe, que depois de tudo o que aconteceu, o resto da turma sequer ameaçou interferir no resultado da corrida. Isso é péssimo. Verstappen e Vettel passaram pelos outros brincando, como se fosse GP2. Pergunta para o Santa Rosa, que não está aqui, Cesarino. Eu vou fazer a pergunta e eu deixo que os dois respondam. Acho que os dois, se a gente chutar os dois, dá um Santa Rosa. Quem é pior? Ah, não, Cesarino, eu até arrependi de falar que eu ia ler essa sua pergunta, mas eu vou ler ela. Quem é pior? O Bottas ou o time do Corinthians? Um ataque de asma dá mais medo do que o Bottas agressivo. Que piloto insignificante que se tornou. Ah, ele fala, né? Santa Rosa, posso mandar a camisa do Corinthians em homenagem ao Senna para usar no dia a dia? Fábio Campos, vai você, vai. Não, por favor, Diogo, eu não saberia como... Não é que eu não me recuso, eu não saberia fazer essa comparação, Cesarino, porque eu não faço a menor ideia do que joga o time do Corinthians, porque de futebol, se eu já acho a sexta-feira da Fórmula 1 inútil, você imagina assistir um jogo de futebol do Brasil com 60 faltas, com bola parada, com cara só xingando. Eu não tenho a menor paciência, Cesarino, então eu deixo o Diogo Gomes, que acompanha mais futebol, falar quem que é melhor. Eles não sabem o que é bom, Cesarino. Futebol é muito, muito bom. O ataque do Corinthians tá batendo uns recordes negativos de um tempo inteiro, 45 minutos sem dar um chute no gol, pra você ter noção. Daí a comparação que ele faz com o desanimado, ele mostrou estar com Bottas, né? E lembrando que o nosso querido Santa Rosa é palmeirense, daí fica a rivalidade. Olha, o Bottas me desanima muito. Em tudo, assim, por exemplo, na volta 14, a maneira como ele dá a posição pro Hamilton, assim, nós sabíamos que ele daria a posição pro Hamilton ali, até por estratégias diferentes, etc. Mas dá pra você fazer isso na reta, entendeu? Você tá na reta e o cara vem no seu vácuo normal e passa. Outra coisa é o cara passar antes da freada da curva 1, ele tira o carro, ele não só sai da frente, mas ele tira o carro totalmente da linha, né? Ele se prejudica, além de já frear muito antes, para que o Hamilton nem sequer tenha o trabalho de virar o volante para a esquerda para poder ultrapassar ele. Assim, é de uma... Meu Deus, chega a ser assustador, sabe? E... O ano como um todo, né, dele foi bem abaixo, tá certo que quando ele teve os mínimos de pontos positivos, ou de highlights, ele teve, como por exemplo na Rússia, que dá a vitória pro Hamilton, mas eu acho que o ano como um todo do Bottas é bem decepcionante, é bem abaixo do ano anterior. Ele renova pro próximo ano, né, e renova em cima dessa base de que é um cordeiro, é um cara que vai estar ali para ajudar o Hamilton. Não acredito em momento algum que ele possa, desde o início da temporada, fazer algo. Então, o Bottas me decepciona bastante. Eu não sou corintiano, mas o time do Corinthians também dói de ver, decepciona muito também, mas é uma briga boa aí, viu, Cesarino? Deixa eu falar do Bottas, não do Corinthians. Eu até me sinto muito à vontade, ao contrário do futebol. Eu me sinto muito à vontade para falar do Bottas, porque eu me lembro aqui no Café com Velocidade, que disse no primeiro programa pós-contratação dele pela Mercedes, a primeira coisa que eu falei aqui era que não contrataria, não seria meu piloto, não é exatamente do nível dos que estão lá em cima, e não é que seja um mau piloto, claro que não. Talvez tenha feito uma das maiores atuações que eu já vi numa pista de Fórmula 1, ao vivo, que foi o Grande Prêmio da Inglaterra de 2014, que ele foi impressionante o que ele fez, mas era Williams. Não quer dizer que por aquilo, uma corrida não credencia, e aí daqui a pouco eu vou chegar justamente no Kimi Raikkonen, né? Uma corrida não muda um contexto de um campeonato inteiro, ou de uma carreira inteira, a não ser que seja alguma coisa muito épica, né? Mas o Bottas, ele não está no nível de com quem ele está brigando, né? Ele não está no nível de Hamilton, nem de Vettel, enfim. É um bom piloto, é um piloto que acaba se colocando na posição triste que ele tá, muito por causa da velocidade. A gente fala muito de personalidade, né? Eu bato muito nessa tecla no Twitter de rivalidade, desse sabor que a Fórmula 1 tá perdendo, porque não tem mais rivalidade, não tem mais, né, equipes que disputa interna, coisa do passado, né?
O Grande Prêmio do Azerbaijão de 2018 vai virar uma peça de museu, vai virar um símbolo histórico, né, praticamente, do fim de uma... Tomara que eu esteja errado, né, claro, mas até onde eu vejo, do fim de dois pilotos de uma mesma equipe brigando, né, a ida do Ricardo embora da Red Bull sacramenta isso, né, e o Bottas eu acho que a rigidez da Red Bull não se aplicaria a rigidez da Mercedes não se aplicaria à Red Bull. Até coloquei isso no Twitter já faz um tempinho. A Red Bull já tinha trocado pelo Ocon. Já tinha feito a troca, porque é muito mais promissor o Ocon do que o Bottas, mas é muito mais. E aí fica essa situação do Ocon, que também envolve, aí também é para café expresso, enfim, porque envolve todo o contexto, todo o cenário, todo o problema estrutural da Fórmula 1, mas a Mercedes poderia muito bem virar para o Bottas e falar, Bottas, obrigado, não valeu, obrigado, né, você cumpriu aqui o seu papel, né? Só que a Mercedes quer muito o Bottas, né, por causa de outros problemas que ela não quer mais ter, porque eu acabei de falar, o Grande Prêmio do Azerbaijão de 2018 ele é só o fim, mas ele é só o marco final, mas o fim veio se desenhando de Hamilton-Rosberg. A Mercedes não quer mais um Hamilton-Rosberg, porque afinal foi um desastre, né? Eles só ganharam 3 campeonatos. Foi um desastre ter Hamilton e Rosberg, né? Nossa, que coisa para nunca mais se ter, porque eles só ganharam 3 campeonatos com ele, os 3 anos em que eles brigaram. E fosse a Red Bull, é o que eu estou querendo dizer, o que a Red Bull fez com Verstappen e Kvyat, né? Na hora que ela viu que era a hora, ela trocou sem dar explicação para ninguém. Ela pegou no meio, na 4ª corrida de um campeonato e falou, quer saber, vamos colocar esse menino aqui porque ele já tá pronto. Vamos subir. Entendeu? Eu me lembro que eu falei aqui, foi injusto com o Kvyat, mas como é que eu vou falar que foi errado? Os caras colocaram um outro piloto que ganhou. Ele simplesmente sentou no carro e ganhou. Foi magistral. Magistralmente maquiavélico, mas magistral. E a Mercedes agora está o Ocon sem saber onde vai, porque a Mercedes está se sentindo numa obrigação com o Bottas. Não tinha que ter essa obrigação com o Bottas. Se quisesse realmente 2 pilotos de nível mais alto, já fazia essa troca, porque a chance do Ocon ficar sem assento ainda é muito grande. Eu repito o que falo no Twitter, não consigo entender ele não ter anunciado ainda a Williams. Não consigo entender, porque os dois precisam desesperadamente um do outro. Basta ele assinar com a Williams agora, para a Williams mudar não só completamente o jogo, como ter uma dupla de pilotos melhor do que a da McLaren. Muito melhor do que a da McLaren, com Russell e Ocon. Ao contrário de Norris e Carlos Sainz. A Williams vai virar o jogo. Ela vai ter uma equipe, repito, ela pode ter uma dupla de pilotos que dá de 10 na da McLaren. Então eu não estou entendendo por que não fecharam ainda. Não só a equipe precisa desesperadamente do piloto, eu sei que precisa desesperadamente de dinheiro, mas agora cabe saber negociar, é você saber sentar na mesa e falar, olha aqui, quanto você quer pelo seu motor? Né? Vocês têm que sentar com a Mercedes e fazer esse negócio, só que quem está comandando a Williams não sabe negociar. Né? E a gente já sabe muito bem quem, não precisa nem falar aqui. E o piloto precisa desesperadamente de uma equipe. O piloto precisa desesperadamente de uma equipe. Ficar um ano fora, eu sei que aconteceu com o Raikkonen, que aconteceu com o Alonso, aconteceu com o Massa, tem exemplos, mas não é o ideal. Principalmente nessa Fórmula 1 cada vez mais sintonia fina. Né? A gente viu aí a falta de sintonia fina, o benefício que traz para a corrida. Mas é a Fórmula 1 da sintonia fina, e você deixar o Ocon um ano fora, e aí ele vai voltar, a única garantia dele voltar em 2020 é simplesmente no lugar do Bottas. Aí ele vai voltar para uma cadeira tão poderosa como a da Mercedes, tendo ficado um ano parado. É pro ouvinte pensar na cama essa daí. A situação fica ainda mais estranha porque a Williams, a Claire Williams, mais precisamente, falou que a equipe está correndo atrás de recursos para assinar com o Ocon. E na sequência o Toto Wolff fala que garante, ele usou a expressão garante mesmo, que o Ocon vai ter um carro de grande nível para 2020. E aí, sabe, quando você começa a desenhar tudo na cabeça, fica muito confuso, você entende? Eu não sei se a declaração do Toto Wolff é meio que uma situação de, meu filho, é o que tem, vai pra Williams e é isso aí, é o que tem pra você, e 2020 eu te garanto um carro bom, mas aí seria natural que ele fosse pra Williams. Assim, eu acho que a Williams vai ser uma bomba no ano que vem, espero que não uma bomba, eu acho que vai ser uma bomba no ano que vem, mas pra ele vai ser pior ainda. Tá fora, né? Tá fora da Fórmula 1, até porque para uma outra categoria não faria sentido, ele estaria envolvido com, sei lá, piloto de teste da Mercedes, só que piloto de teste hoje não testa, a gente já repetiu isso 1 milhão de vezes, e todo mundo sabe disso. Então, é uma situação confusa, é uma situação que, assim,
Eu acho totalmente não lógico não ter assinado ainda. Ao mesmo tempo, a Claire Williams, não sei por que razão, continua dando esperanças ao Kubica, né? Ele fala como um piloto verdadeiramente que tá brigando por uma vaga. Eu não sei até quando ele tem realmente potencial para brigar por essa vaga, seja potencial financeiro, seja potencial como piloto em si, mas enfim, é uma situação confusa. E principalmente porque os três lados, ou melhor, os dois lados, Williams e Mercedes, ou Williams e Toto Wolff, como queira, parecem não falar, né, não estarem falando a mesma língua, né? Eu digo dois lados porque que é o terceiro lado, que é o Ocon, mas ele não anda muito se pronunciando, né, sobre isso, tá meio que deixando na mão da Williams, da Mercedes para resolver. Eu vi uma entrevista do Toto Wolff. O Toto Wolff é um político, é um burocrata, é o cara que deu a declaração esses dias de que temos que proteger porque não pode acontecer igual 2007, o que aconteceu, enfim, ele é nada mais do que um cara de escritório, né? Ele pode falar que ele conviveu em autódromo na infância dele, mas ele não é gente de corrida. Ele é um medroso, mais um que atrapalha o automobilismo ao invés de ajudar. E ele deu uma entrevista no Grande Prêmio da Hungria, até não repercutir essa entrevista aqui, porque, enfim, não veio muito ao caso na nossa pauta, em que ele esculachou a Fórmula 1. Não, porque é impressionante como a gente foi confiar na palavra de outros com o Ocon e rasgaram a palavra. Tem gente que não tem caráter, ele falou isso, tem gente que não tem caráter na Fórmula 1, né, porque... Direcionado à Renault, né? Direcionado à Renault e à McLaren. Direcionado claramente à Renault e à McLaren, que tinham as duas tinham se comprometido a fechar com o Ocon, a Renault já tinha redigido o contrato, enfim, toda aquela história aqui, que hoje é admitido. O Ocon deu uma entrevista esse final de semana, nos Estados Unidos, falando assim, eu estava pronto para a Renault. Estava pronto. Ele deu uma entrevista para o Ted Kravitz, quem quiser recuperar aí no submundo. Não existe mais, isso não se esconde mais. Mas ele tinha, o Toto Wolff tinha um acordo com a McLaren e com a Renault, da Renault muito mais acertado e definido. E aí o Toto Wolff esculachou, porque falou que é um absurdo, que a Fórmula 1 não mantém a palavra, que disse até que é contra ele. Ele fala assim, ele disse, olha, tudo que eu proponho é melhor, eu prefiro que alguém, quando eu tenho uma ideia, eu ando preferindo que outra pessoa proponha nas reuniões, porque tudo que eu proponho é vetado. Enfim, ele deu uma entrevista forte. Ou seja, o sentimento verdadeiro dele, para mim, é esse, da Hungria. Quando agora ele já percebeu que a coisa está indo para o brejo com relação ao Ocon, os dois, não só ele como o Ocon, mudaram o tom das entrevistas. Não é tão fim do mundo, ficar um ano de fora, né? Antes era. O Ocon deu uma entrevista para Rachel Brooks falando, nossa, vai ser um soco, ele falou punch, vai ser um soco eu ficar de fora da Fórmula 1 ano que vem. Aí quando eles viram que não tinha muito caminho, eles mudaram o discurso. Não, tudo bem, fico com a Mercedes, eu prefiro, não sei o que, não vou olhar para outras categorias, isso é verdade, né? Ele não está olhando para nenhuma categoria, porque é um risco muito grande. Aconteceu o que aconteceu com o Verlaine, que saiu muito em alta da Fórmula 1 tecnicamente e fez uma temporada do DTM muito mais ou menos. Enfim, qualquer... Uma vaguinha na Fórmula E em cima da hora. Merecidíssimo, né? Aliás, a Fórmula E já merece até um bloco também, né? Porque o campeonato que está pegando da Fórmula 1, que a Fórmula 1 não consegue pegar para si própria, né? Então a qualidade do grid da Fórmula E só sobe. E enquanto da Fórmula 1 fica com esse negócio aí de peraí, não tem lugar, vai para lá, vai para cá. Então, enfim, só estou contando essa questão da entrevista do Toto Wolff para dizer que o sentimento real deles é de desespero. E agora eles estão colocando a conversa porque eles viram que não tem muito caminho. Agora o Diogo falou uma coisa aí, de que o Toto Wolff teria garantido um lugar forte para ele em 2020. Que garantia? Se não tem nenhuma equipe com essa... Qual equipe a Mercedes pode dar essa garantia? A Force India? A Force India tem outros donos, já tem outra pauta, tem outra agenda. Quem mais? A única garantia que a Mercedes pode dar para o Ocon para 2020 é a própria Mercedes. É o que eu falei, mas a Mercedes, por exemplo, vai deixar o cara de 2019 parado para sentar numa cadeira tão forte. A equipe grande não põe gente para andar sexta-feira. Não põe. Equipe grande, você já viu Ferrari fazer isso? Já viu Mercedes fazer isso? Os caras não põem. A equipe grande não põe, porque a equipe grande não brinca. Né? Não brinca de vender, de ganhar dinheiro na sexta-feira. Né? Enquanto outras, a sexta-feira é tão ruim que até para isso ela serve. Não, senta o cara aí, entendeu? É tão inútil que senta o seu ídolo de Xangalael andou em Austin, Diogo, e tomou um segundo do penúltimo. Então, sempre né? Tá tão errada a sexta-feira e isso acerta aí até a situação do Ocon, que fica
essa questão toda. É um talento que vai perder vaga. Muito, repito, vale um programa, porque não é culpa da Mercedes só, não é culpa da Williams só, não é culpa da Renault, é culpa do sistema, é culpa da estrutura que vai ver um talento ser espirrado para fora, e o que vai ser um escracho se acontecer. Né? Mas eu repito, eu acho que entre Williams e Ocon, para mim só está demorando, porque não é possível que nenhum dos dois vai aproveitar essa oportunidade. Você está falando a questão de negociar dinheiro, eu acho que é verdade, a Williams está fazendo isso mesmo, não acho que é mentira, mas ele é só sentar com a Mercedes e falar, meu amigo, quanto que vai ser os motores? A negociação tem um caminho muito direto, é valor do motor. A Williams economizaria uma quantia gigantesca e a Mercedes colocaria lá o seu piloto para andar. Então é saber negociar. Não é possível que a Williams chegará ao ponto mais baixo ainda de perder uma oportunidade, repito, de ter uma dupla de pilotos melhor do que a da Force India, melhor do que a da McLaren. Mas indiscutivelmente, Russell e Ocon, indiscutivelmente passa a ser uma dupla de pilotos melhor do que essas duas equipes, ao contrário do que a Williams tem hoje, que é uma dupla de pilotos que não está no tamanho da Williams. Simplesmente isso. Saiu na transmissão da Globo que já havia sido feita nessa proposta para Mercedes, que a Williams simplesmente não quer pagar. Beleza, vão ter seus dois pilotos aqui, mas a gente não quer pagar por motor. Essa é a conta que a Mercedes está relutando em que seja... Então jogou pesado. Então se a Williams fez isso, a Williams jogou pesado mesmo, tá vendo? Bem pesado. Porque a Williams, gente, ela é o seguinte... Ela tá pegando dois pilotos da Mercedes e a Williams tem um certo, entre aspas, temor de acontecer o que aconteceu com o Bottas. Né? O Bottas foi tirado da Williams, não estava no plano da Williams, porque não estava no plano de ninguém, né? Porque o Rosberg anunciou 5 dias depois da corrida que ele ganhou o campeonato que ele ia embora. E a Williams tem esse temor. Então eu acho que a Williams, se estiver jogando pesado, parabéns, porque tem que jogar pesado mesmo, mas também não jogue fora. Porque Kubica, gente, eu vou falar o que eu já falei aqui desde a primeira vez que o nome do Kubica foi falado. Piloto de um braço só na Fórmula 1, eu acho que não dá muito certo, não. Eu não sou capaz de apostar piloto de um braço só pilotando bem carro de Fórmula 1, não. Tomara que eu esteja errado, tomara. Mas todas as evidências mostram isso, né, gente? Ele testa no WEC, não fecha. Ele testou na Renault, a Renault falou muito obrigado. A Williams deu só 3 míseras sextas-feiras para ele andar. Gente, o cara tem um braço só. Todo mundo fala. O próprio Ted Kravitz esse final de semana deu um depoimento até muito bonito, falando, olha, Fórmula 1 é mais do que quem ganha e quem perde. Fórmula 1 é história, é caso para você contar, é superação, essas histórias de virada. É muito mais bonito do que primeiro, segundo, terceiro. Eu concordo com ele. Mas o Kubica não pode ser efetivado só porque é bonito, a história seria linda, seria uma volta maravilhosa. Não pode, não dá. Aí seria brincar. Até porque esse exemplo não cai muito bem pra ele, né? O que você disse? O exemplo de ser bonito, até que você foi muito triste nesse exemplo. História bonita, eu quis dizer. Eu quis dizer ser bonito, não ele, porque ele definitivamente não é. E nem eu posso falar nada. Mas o bonito que eu quis dizer, assim, é bonito ver um piloto voltar à Fórmula 1 depois de um acidente, arrebentar o braço, quase morrer. Claro que seria muito bonito. Mas não adianta forçar. O lado da Fórmula 1 é o que eu falo, mesma coisa das mulheres. É técnico. Tem capacidade? Anda. Não tem capacidade? Não anda. A Fórmula 1 ela é o lugar para os melhores. Ela não é lugar para brincadeira. Estamos aí chegando ao fim desse bloco. Mas eu queria saber de vocês ainda, para a gente fechar com o Kimi Raikkonen, se tem alguma coisa a mais que vocês queiram acrescentar. Eu li hoje no nosso grupo, eu não sei se é verdade, porque eu não fui checar, li no WhatsApp apenas, em que Kimi Raikkonen havia dito algo do tipo, tá vendo, para quem ficou me criticando, usando essa resposta. Não sei se isso é verdadeiro, se ele realmente falou isso, ou se que eu não fui checar as fontes. Mas o Fábio Campos, que começou o podcast em algum momento falando não muda de opinião por causa de uma corrida. Só antes de eu falar, se disse, ele tá no direito dele de dizer, né, que ele venceu a prova, então ele vai lá e ele pode dizer isso. Agora, assim, eu não mudo minha opinião nem um pouco por conta disso, porque 5 temporadas ou 4 temporadas e, sei lá, 17 corridas fazendo bem abaixo do que é para fazer e uma vitória, essa vitória não apaga 4 anos de mais apresentações e desempenho abaixo assim, postura apática, entre vários outros pontos, mas, repito, se disse, e até acredito que tenha dito, ele tá no direito dele de como vencedor, é igual o time que vence a partida dele pode ir lá e querer, sabe, se impor, querer fazer a zoação dele, merece, mas
Na minha opinião, particularmente, não muda em nada. O grande recado que ele deu foi assinar com a Sauber, porque é aquela tecla que a gente sempre bateu aqui, né? Nós não nos julgamos no direito de julgar, não nos julgamos no direito de julgar motivação de piloto. E muita gente, podcasts, blogs, sites, jornalistas, o que é mais grave, sempre acusaram o cara de não ter motivação. Na hora que o cara assina com a Sauber, esse argumento vai pelo ralo, né? Porque se não tivesse motivação, vai correr na Sauber. Comer na Sauber, não. Comer na Sauber todo mundo come porque servem lá as comidas italianas, lá, Alfa Romeo, enfim. E o pessoal fica lá comendo, se bem que o da McLaren dizem que é o melhor buffet dos bastidores da Fórmula 1. Mas enfim, voltando para o assunto principal. O último Twitter meu, foi na semana passada, foi justamente alfinetando o Raikkonen. E assim que acabou a corrida, eu não estava vendo ao vivo, né? Mas eu sei ali mais ou menos o horário em que acabou, pintou 5 notificações no meu sinalzinho lá do Twitter. Eu pensei que era gente pegando no meu pé, porque o meu último Twitter que tá lá, inclusive, é o do topo lá da semana passada, é justamente falando assim, mas e a questão do abaixo assinado pro Raikkonen ficar? Cadê a turma do abaixo assinado que pediu, fica Raikkonen depois do Grande Prêmio da Itália? O que essa turma tem a dizer depois de Singapura, depois de Sochi e depois de Suzuka? Foram 3 corridas absolutamente em que o Raikkonen foi o que ele é nos últimos anos. E como esse tweet acabou ficando por último, eu pensei que o pessoal ia pegar no meu pé, ele tendo vencido a corrida, mas ninguém pegou, porque acho que nem é necessário. É claro que a vitória é muito justa, é claro que ele andou certinho, né? O rádio dele no meio da prova, para mim, é emblemático, né? É enigmático. Ele fala, na hora que a equipe fala, segura o Hamilton, e ele segura magistralmente, isso tem que dar um mérito, não só pela largada, que foi sensacional, mas não foi só na largada que ele ganhou a corrida. Ele ganhou a corrida porque ele soube segurar o Hamilton numa hora bem crítica e soube segurar bem, porque não é assim, não é esse negócio de não consigo seguir o carro da frente. Não, o Hamilton foi para cima, chegou a ficar lado a lado, chegou a tentar jogar para cá, joga para lá. E o rádio dele é emblemático, né? Quando ele vira e fala, a equipe fala, segura o Hamilton. E ele fala, ok, mas não vamos fazer nada estúpido, ok? Ou seja, ele diz para a equipe, não matem a minha corrida por isso. Né? Não vamos acabar com a minha chance para eu ficar aqui segurando por ele. Podia ficar segurando o Hamilton até o pneu dele ficar no aro, né? A borracha sair. E a equipe fez o certo ele segurou, mas ele segurou até o momento em que a corrida dele ainda estava viva. Tanto é que ele ganhou a corrida. Então, nisso aí eu tô com você, Diogo. Não apaga em nada do que ele era. Acho que Leclerc ainda é, para mim, 100% a decisão acertada. Acho que foi um canto do cisne. É bonito o Raikkonen ganhar. É legal o Raikkonen ter uma vitória nessa. Ele não vai mais ter vitória porque ele não vai ganhar com a Sauber. E é legal ele se despedir da Ferrari com uma vitória. Mas o lado simbólico do Grande Prêmio dos Estados Unidos é ótimo, é fortíssimo. Agora, o lado técnico é uma corrida contra... o Grande Prêmio dos Estados Unidos foi a primeira vez que ele ganhou uma posição na primeira volta desde 2016, em praticamente quase 40 corridas, se é que não chegou a 40, depois eu vou fazer a conta. Não consegui ganhar uma posição na primeira volta. Então, acho que quem não analisa a coisa de maneira cega, ou fica fazendo comparação com o futebol, acho que friamente dá para ver que é um ponto fora da curva, um ponto belíssimo, que bom que aconteceu. Eu tava torcendo para ele ganhar no final da corrida, falando, poxa, legal se ele ganhar, vai ser muito legal mesmo se ele ganhar. Mas outra coisa aí agora é vir a turma do tá vendo, né? Merece. Não merece, gente, não merece. O Leclerc tá voando. O Leclerc está, nas últimas 3, 4 corridas, andando muito mais do que ele. Se você comparar tempos e comparar desempenhos com as equipes, não estou falando do ano inteiro, estou falando das últimas 4 corridas, o Leclerc tá andando no ritmo lá em cima, está peitando outras equipes, e não é o que acontece exatamente com o finlandês. Mas a vitória é muito legal, repito. Eu não sei se o Leclerc merece. Essa é a minha aí é pro segundo bloco. Acho que você deixou uma boa pergunta pro segundo bloco, hein? Não pelo desempenho dele, eu não sei se ele merece o que está aguardando ele no ano que vem no SADS. E com essa pergunta, então, a gente encerra o primeiro bloco. Quem quiser ouvir mais sobre esse desabafo aqui de fim de primeiro bloco, que deu play também no segundo bloco.